iniciando. Aí, iniciou. Deixa eu só tirar a transcrição. Isso. Então, vamos lá. Boa tarde de novo. Vou compartilhar com vocês a apresentação. Deixa eu colocar aqui em apresentação. E deixa eu compartilhar. Vamos lá. Aqui. Toda vez, faz tempo que toda vez quando eu tava na sequência de sempre. Aqui. Acho que vai. Ó, me deem um ok se tá aparecendo. Tá sim. Tá assim? Então tá bom. Ó, eu vou fechar a minha câmera para não ficar tão pesado, tá? Mas se vocês forem perguntar alguma coisa, eu volto com a câmera aqui pra gente falar. Então vamos lá. Como eu disse, né, agora no início da aula, eu vou fazer um resumo, né? Na verdade, eu vou pegar os principais tópicos, né? O que eu vou cobrar de vocês na prova. E então é uma revisão, né, das unidades de aprendizagens 9 até a 16, tá? Eu coloquei aqui uma síntese dos conteúdos que eu vou abordar com vocês. O primeiro conteúdo é estimativa de custos em projetos. Depois, o segundo conteúdo é substituição de ativos. Depois, o terceiro conteúdo é análise do ponto de equilíbrio de projetos. Passei. Depois, a gente vai falar sobre a avaliação de um empreendimento. Opções reais. Em seguida, estudo de financiamento e terminamos falando sobre o impacto da inflação sobre os projetos de investimento, tá? É bem a sequência do que está nas unidades de aprendizagem. Eu fiz bem a sequência para que a gente possa começar. Então, vamos lá. O primeiro tópico, né, que eu já tinha falado com vocês é sobre a estimativa de custos em projetos. O que é a ideia desse assunto? A ideia desse assunto é o seguinte: todo projeto ele precisa ser estimado quanto ele vai custar para a empresa. E muitas vezes a empresa não tem noção do que de fato vai ser esse custo. Até porque, né, muitas vezes, né, as saídas de caixas que vão existir acabam sendo acontecendo ao longo do projeto. Né? E aí, por algum motivo, ou por causa da economia, ou por causa de políticas, ou até mesmo por causa de natureza mesmo, né? Pode ser que haja, né, alterações significativas nos preços, né, desses custos. Então, quer queira, quer não, esses custos podem sofrer, né, algumas alterações. Mas a ideia é estimar. Estimar é, na verdade, prever algo que pode vir a acontecer. Então, por que precisa ser feito isso? Porque todo projeto, a gente tem que ter uma noção do gasto efetivamente que a empresa vai ter para que ele, né, aconteça, tá? Então, estimar o custo dos projetos é fundamental para poder, de fato, avaliar se o projeto é viável ou não para a empresa, tá? Logicamente, como tudo que a gente vê, né, em finanças, né, na parte financeira, tem risco, né? Então, como eu acabei de dizer a vocês, pode haver alterações de preço por causa de N, né, possibilidades da natureza, né? A gente vai falar um pouquinho, por exemplo, se a gente pensar, se eu vou abrir um restaurante, né, e eu gasto muito arroz, por exemplo, né, no Rio Grande do Sul agora com as enchentes, né, o gasto com arroz seria muito elevado. Então, ou seja, isso oneraria o meu investimento, né, que eu estou fazendo, né, para que ele de fato aconteça, tá? Estou fazendo uma viagem aqui só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Então, assim, a estimativa é uma previsão, não o que de fato vai acontecer, tá? É isso que eu quero que vocês tenham claro. Então, para que a empresa possa estimar esses custos, né, existem algumas metodologias, né, algumas formas de fazer essa estimativa, tá? Então, é o que eu cito aqui nesse terceiro tópico. Pois não? Acho que alguém abriu sem querer, né? É o que eu cito aqui
nesse terceiro tópico aqui, tá? Então, para a gente, né, entender que vai ter essa incerteza, a gente precisa saber que... Pois não, pode falar. Então, para a gente ter noção, né, do que pode de fato acontecer, a gente vai estimar os projetos, né? Não necessariamente vai acontecer como deveria, mas a gente vai usar algumas metodologias, algumas formas, para que a gente chegue mais perto possível dessa realidade, tá? E existem, né, aí três principais formas, né, da gente lidar com essas incertezas e estimar esses custos, tá? A primeira é qual? É a experiência com projetos similares que já ocorreram no passado. Então, por exemplo, a empresa, ela trocou a máquina de embalar dela, né, há 2 anos atrás, e ela vai precisar trocar novamente essa máquina de embalar. Então, o que que ela faz? Ela pega o que ela teve de custos, né, naquela época, até para entender como foi aquele projeto, e projeta isso para agora, né, para o momento presente, diante de algo que aconteceu. Então, ela se baseia em algo que ela já teve, para que ela possa chegar mais perto possível dessa realidade, tá? Esse é o que a gente te vê de mais comum. Mas pode ser que, por exemplo, a empresa nunca teve, né, uma troca, por exemplo, dessa máquina de embalagem. Então, se ela nunca teve essa experiência no passado, ela vai ter necessariamente que se pensar em outras formas dela, né, entender como vão ser esses custos. Aí vem a segunda e a terceira forma, tá? A segunda forma são os testes de mercado. O que é o teste de mercado? É quando a empresa vai até o mercado mesmo, até a perspectiva que ela tem de venda, né, daquele produto ou de algo que, de fato, o projeto, né, vai gerar para a empresa e tenta entender, né, o que pode trazer de custo desse mercado. Gente, por favor, se vocês não forem falar, feche o microfone para mim, porque senão eu perco um pouco, e quem também está escutando perde um pouquinho do conteúdo, por favor. E aí, os testes de mercado, eles vão ajudar justamente para entender o que? A demanda. O que é a demanda? É o que de fato a empresa vai gerar com esse novo projeto, tá? E o que ela pode ter de venda, né, diante desse novo projeto, ok? E a última forma de lidar é a análise considerando cenários econômicos diferentes. Então, assim, é aquela ideia, né? Se a gente tiver um problema na economia, né, a gente vai ter, né, na verdade, um cenário ruim, né, diante da economia. Então, se tiver um cenário estável, ou seja, em que tá todo mundo da mesma forma, sem influências nenhuma, ok. E o cenário com perspectivas promissoras. Então, geralmente, né, criam-se 3 cenários e vê quais seriam, né, essas projeções de custos, né, diante de cada cenário que a economia possa trazer para a empresa, ok? Então, nessa parte, eu vou cobrar mais de vocês essa teoria, ok? O que de fato é essa estimativa, o que de fato a empresa se propõe a fazer, né? Que são essas formas de lidar, para diminuir ao máximo possível o risco, né, que o projeto pode ter no que tange essa parte de estimativa de custos, ok? Alguém tem dúvida e quer perguntar alguma coisa dessa parte? Não. Não? Tranquilo? Então, nós vamos para o segundo assunto, que é a substituição de ativos. Lembrando lá na contabilidade, o que é ativo, né? Ativo é todo bem ou direito que a empresa, né, possui, tá? E que de alguma forma vai contribuir para gerar benefício para a empresa. Para finanças, a gente diz que ativo são os investimentos que a empresa faz. Por quê? Porque todo ativo que a gente tem, de alguma forma, ele foi comprado com o intuito de gerar, né, benefício para a empresa. E, logicamente, que os investimentos são justamente isso, gerar benefícios para a empresa, tá? Então, qualquer tipo de aquisição,
de modernização, de qualquer tipo de ativo, a gente está fazendo um tipo de investimento, ok? Então, por isso que o nome é substituição. Por quê? Pode ser que por algum motivo a empresa tenha que substituir ativos antigos, né, que já não estão mais produzindo, desculpa, como a empresa gostaria, por ativos mais modernos, ok? É isso até que eu falo aqui nesses tópicos a seguir. Então, assim, a empresa muitas vezes ela precisa se modernizar para que a produção dela ou até mesmo, né, a estrutura operacional dela possa melhorar. Então, é muito comum quando a empresa, né, ela atinge um certo grau de crescimento e amadurecimento, ela tem que substituir ativos que estão obsoletos ou desgastados, né, pelo uso. Então é muito comum isso. Não sei se vocês já viram, né? Às vezes a gente vamos pensar, né, nessa estrutura. A gente passeia num shopping e de repente você fala: "Nossa, essa loja tá fechada. Por que será?" Aí tá lá, estamos em reforma para melhor atendê-los. A gente vê muito isso. O que que é? Nada mais do que a substituição de ativos. Eles estão modernizando a estrutura da empresa para que a visão do cliente sobre a empresa seja melhor. Então, é muito comum isso quando a empresa já está num grau de crescimento que ela precisa, né, manter esse grau de crescimento, ok? Então, o que que é preciso fazer? É preciso avaliar o estado físico desses bens, tá? Por que que é preciso avaliar o estado físico desses ativos, né? Desses bens. Quando eu tô falando de bens, eu tô falando do ativo, tá? Por quê? Porque eu preciso verificar se eu substituir esse ativo que já existe por um novo, realmente isso trará para a empresa um benefício, né? Então, ou seja, eu preciso avaliar, né, de fato, se a substituir esse ativo antigo por um novo realmente será relevante para a empresa, ok? Então, é justamente isso que eu falei aqui, né? Na verdade, aqui eu estou falando negativamente e agora eu falei positivamente, né? A não avaliação do estado físico de um bem produtivo geram sérios transtornos, desculpa, no funcionamento normal da atividade da empresa, aumentando gastos e diminuindo o lucro. Então, se eu não fizer, às vezes, a substituição desse ativo, eu não consigo de fato ver, né, se ele está sendo legal ou não. Então, aqui nessa parte, eu quis dizer o seguinte, que quando a gente, muitas vezes, né, eu vejo isso muito dos gestores e principalmente de donos de empresas, né? Para que eu vou mudar? Tá dando certo. Por que eu vou mudar a estrutura do meu lugar onde eu tô se eu tô vendendo o que eu gostaria de vender? Às vezes, ele esquece de avaliar que se ele melhorasse a estrutura dele, ele poderia gerar mais lucro do que de fato como ele está. Então, esse é o ponto aqui, né? Então, avaliar se substituir, se modernizar os ativos é interessante para a empresa e avaliar, logicamente, se a estrutura que existe possa ser aproveitada ou não, ok? E aí é o que eu falo aqui nesse terceiro tópico, né? Modernizar ativos. O que que ele é? É substituir por um outro mais moderno, verificando os benefícios desse ativo mais moderno em relação ao antigo, como também o valor de venda do ativo substituído, confrontando com os custos de aquisição e instalação do ativo mais moderno. Esse é o ponto, né? Se eu vou substituir, ele tem, né, na verdade, que o novo, né, que eu tô dizendo, ele tem que ser gerar mais benefício que o antigo, porque senão não há motivo para eu substituir. Então, a partir do momento que a empresa constata, não, eu preciso e realmente, se eu fizer, vai ser melhor para minha empresa, gerando mais receitas, então eu tenho que, na verdade, né, trocar, ok? Então, diante disso, o que eu preciso verificar? Eu preciso verificar se o ativo antigo, ele
pode ser vendido. É muito comum a venda de ativos, né, de bens, máquinas, equipamentos, móveis, que outras empresas acabam usando, porque às vezes estão começando, às vezes reformar para elas é mais fácil do que comprar novos. Então, é preciso avaliar, né, se é possível vender o ativo que já existe, né, o antigo. Avaliou? Se isso gera venda, gera ganho, né? Que a gente fala que é ganho de caixa para a empresa, né? Ganho financeiro, ok? Beleza, avaliou-se. Vai ter valor de venda? Sim, não vai? Beleza. Vamos entender o próximo, que o novo ativo vai trazer para a empresa. Aí, o que eu preciso avaliar? O quanto esse ativo vai custar para a empresa e o quanto a empresa vai gastar para instalar esse ativo, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, em imóveis, né? A gente fala em imóveis planejados, né? Se uma empresa vai mudar toda a estrutura dela de imóveis planejados, a gente sabe que ao adquirir, eu vou ter também que considerar que, né, a empresa a qual vai me fornecer, ela também vai gastar com instalação e vai me cobrar por isso, ok? Então, para finalizar e para entender o que de fato é mais importante aqui nesse assunto, é o seguinte: o ativo mais novo ele tem que gerar mais benefícios que o antigo. Então, esse é o pressuposto principal. Vou até circular ele aqui para vocês, tá? Então, ele tem que gerar mais benefícios que o antigo. Porque se ele não gerar, não tem por que eu substituir, ok? Além também de considerar o dispêndio inicial, que a gente acabou de falar, que é o investimento inicial, como eu disse, é o custo de aquisição e instalação do bem na empresa, e o custo operacional, que é o valor que a empresa vai ter anualmente de gastos com esse ativo. Então, ao avaliar, ao ver se realmente o novo é melhor do que o antigo, é preciso considerar isso aqui. O dispêndio inicial, que é o investimento inicial, como eu disse a vocês, é o custo de aquisição e de instalação do ativo, e também o que esse ativo vai trazer operacionalmente de gastos para a empresa anualmente a partir do momento que a empresa o substitui, ok? E aí, dúvidas desse assunto? Não ficou bem claro? Ficou? Deixa eu só falar uma coisa. Aqui eu também não vou cobrar a parte de cálculos, tá? Até porque esse assunto, a parte de cálculo, ela é muito complexa para ser cobrada em prova. Então, eu não cobro, eu vou cobrar mais a parte mesmo de teoria, ok? Então, atenção ao ler, né, as propostas que tem teóricas desse assunto, né? Porque vai girar em torno disso aqui que eu tô dizendo, ok? Eu abri a câmera aí pra gente, se alguém quisesse perguntar alguma coisa. Então vamos lá. Agora vamos para o terceiro assunto, que é o ponto de equilíbrio, né? Que já foi falado lá na nossa primeira revisão. Só que agora, né, a gente acaba focando mais nos projetos, né? Apesar de que, né, a teoria em si e a forma de calcular é bem parecida com o que a gente já falou anteriormente, tá? Então, aqui eu falo que o ponto de equilíbrio, ele é o ponto de partida de qualquer empresa. Se uma empresa vai começar, a primeira coisa que ela precisa pensar é saber o seu ponto de equilíbrio, tá? Por quê? Porque o ponto de equilíbrio é aquele ponto em que a empresa conseguiu pagar tudo, tudo que ela tem de gastos e a partir disso ela consegue gerar lucratividade. Então, o ponto de equilíbrio é o ponto de partida de qualquer negócio, né? Então, a gente fala isso muito. Por isso que a gente acaba, né, esbarrando sempre em ponto de equilíbrio, né, em vários assuntos gerenciais, né, das empresas, tá? Porque a gente precisa entender como ele funciona, tá? Então, como eu digo aqui, né, o ponto de equilíbrio, ele vai fazer o quê? O que é a ideia do ponto de equilíbrio?
é saber o quanto é preciso vender para cobrir os custos e as despesas de um projeto, né? De um produto, de algo, né, que a empresa se propõe a fazer, tá? Então, pessoal, quando eu tô pedindo ponto de equilíbrio, eu tô pedindo nível de venda. O que é nível de venda? A quantidade necessária para ser vendida de um produto para que eu possa pagar todos os custos e despesas que eu tenho com esse produto ou com esse projeto, ok? Nesse caso, é o ponto em que o lucro é zero. Se eu pego tudo que eu vendo e pego tudo que eu tenho de gastos, quando eu falo gastos, eu estou englobando custos e despesas, tá? Então, quando eu faço isso, receita de vendas menos custos e despesas e dá zero, quer dizer que tudo que eu vendi foi de fato para pagar, né, esses custos e despesas. Então, a minha empresa tem o quê? O lucro zero, ok? Então, o que é importante entender também? Que o ponto de equilíbrio é uma relação entre a receita de venda com os custos e despesas, tá? E lógico que a gente acaba caindo, né, em fórmulas, né? Mas assim, eu gosto muito de que vocês interpretem as fórmulas, tá? Por quê? Porque é muito fácil. Ah, e a professora não pôs fórmula na prova. Eu vou pôr, tá? Tá lá a fórmula na prova. Mas a gente precisa entender o raciocínio, tá? O que eu tô tentando descobrir aqui? Eu tô tentando descobrir se a empresa vai ter lucro zero e qual é o ponto que ela vai ter esse lucro. Então, quanto que ela precisa vender para ter o lucro zero? Então, eu preciso descobrir no ponto de equilíbrio essa quantidade. Então, a fórmula, ela tá em torno disso. Então, vocês vão ver que é essa daqui que eu coloquei, né? Ó, o ponto de equilíbrio aqui que eu tô falando é em quantidade, tá? Depois eu vou fazer um exemplo para vocês entenderem aqui no próximo slide. O ponto de equilíbrio, eu vou relacionar os custos e despesas fixos com o preço de venda unitário e custos de despesas, esqueci de escrever, variáveis unitários, me desculpem, é variáveis. Desculpa, gente. Depois eu vou consertar os slides na hora que eu for deixar no AVA, aí eu já conserto, tá? Ó, então é preço de venda unitário menos custos e despesas variáveis unitários. Então, ó, presta atenção. Custo e despesa fixo, custo e despesa variável. Ah, eu tô relacionando custos e despesas totais, ó, com receitas totais. Quem que vai gerar receita aqui? O preço de venda. O que vai gerar custo e despesa total? Custo e despesas fixos com custo e despesas variáveis. Ponto. Esse é o ponto de equilíbrio. Então, quanto eu preciso vender? Qual a quantidade necessária para ser vendida para eu cobrir, né, tudo que eu tenho e não gerar lucro nenhum? Eu vou ter um lucro zero, tá? Então, atenção, no ponto de equilíbrio, a empresa não tem lucro, ela não tem prejuízo. O lucro dela é nulo, tá? Uma coisa que às vezes eu falo e que foi aprendido já, né, em outras disciplinas, eu falo muito que preço de venda unitário menos custo e despesas variáveis unitários, a gente denomina de margem de contribuição, tá? Então, é isso até que eu coloquei nessa consideração aqui, ó, né, de vermelho aqui do slide, que depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, margem de contribuição é o preço de venda unitário menos custo de despesas variáveis unitários, que também aqui tá o variável, também ficou faltando, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a empresa, né, está avaliando, né, um determinado projeto que é uma linha de produto novo e esse produto, o preço de venda dele vai ser R$ 500 cada unidade, tá?
E que esse produto gera para a empresa custos e despesas por unidade, que a gente denomina de variáveis, de R$ 350, né? E a empresa todo mês precisa pagar R$ 600.000 de custo e despesas fixos. Aí a minha pergunta é: quantas unidades desse produto é preciso vender para que a empresa tenha lucro zero? Ou seja, que a empresa tenha o ponto de equilíbrio, tá? Aí eu fiz aqui para vocês os cálculos, né? Ó, lembrando a fórmula, né? Custo e despesa fixo, 600 mil. Dividido pelo preço de venda unitário menos custo e despesas variáveis, ok? Unitários. Primeiro, a gente sabe matematicamente falando que quando tem uma divisão, primeiro eu preciso fazer a subtração para depois fazer a divisão, tá? Então, 500 menos 350 vai dar 150. 600 mil dividido por 150 vai dar as 4.000 unidades. Então, ou seja, para a empresa, se ela resolver vender esse novo produto, lançar esse novo produto, ela tem que vender 4.000 unidades para que ela não tenha prejuízo, ok? E se eu pensar isso em valor, ou seja, em dinheiro, em receita, em venda, né? Porque isso aqui é 4.000 unidades vendidas, né? Então, 4.000 unidades vendidas, tá? Se o preço de cada unidade é R$ 500, que foi falado aqui, né? Eu preciso ter, né, um faturamento de R$ 2 milhões para cobrir todos os custos e despesas fixos e também os custos e despesas variáveis das unidades que forem vendidas. Ou seja, se a empresa vender 4.000 unidades ou R$ 2 milhões, ela não terá lucro, ela terá um lucro zero. A partir do momento que ela vender 4.001 unidades, ela vai ter um lucro referente a essa uma unidade a mais que foi vendida do ponto de equilíbrio. Ok? Ficou claro? Alguém tem dúvida? Professora, Pode falar. no caso, assim, a senhora deu exemplo de um produto. Se for, tipo, 3 produtos, eu tenho que calcular para cada um, depois somar tudo. Seria isso, mais ou menos? Isso. Aí você teria que ter o preço de venda de cada um, né? Com o respectivo custo e despesa variável de cada um. E aí a gente colocava aqui embaixo, tá? Tudo na... Nossa, gente do céu, no denominador, né? A professora esquecendo as coisas de matemática. Ai, que vergonha. Enfim, aqui a gente colocaria, né, no denominador, tá? E aí a gente, por exemplo, vamos supor que eu tenho um produto que seja R$ 600 e eu tenho um custo de 300. Aí eu tenho que pôr 600 menos 300 mais 500 menos 350. Aí lá embaixo vai estar o valor, né, desses dois produtos e 600 mil. Se for o custo de despesa fixo de toda a empresa, eu não altero. Mas se tiver uma alteração por causa desse novo produto, eu tenho que alterar também. Ficou claro, Vitor Hugo? É Vitor Hugo? É. Ficou, entendi. Ficou? Você Isso faz... para quantos produtos você tiver, tá? Se tiver 10, é assim que faz. Entendi. Eu pego o preço de venda de cada um, o Isso, de custo e variáveis, e faço para o outro produto também tudo lá no denominador, que aí eu vou chegar no isso. número e mais o custo fixo da empresa total, seria no caso mesmo. Isso. Aí, nesse caso, o que que é o ponto, né? A gente vai estar fazendo como se fosse uma somatória de todos, né? Então, ou seja, a gente faria uma média, concorda? Então, aí, o ponto de equilíbrio mais correto seria o em valor e não em quantidade, porque aí eu não conseguiria saber a quantidade de cada um. Concorda comigo?
Isso, é exatamente a minha dúvida, na verdade, era essa. Então, eu considero o valor, no caso. O valor, tá? Porque a quantidade não tem como, né? Porque a gente vai fazer uma média, né? Pensando lá em estatística, né? A gente tá pegando todos. Agora, se a empresa vende só um, fica fácil. Mas se ela não vende, eu tenho que fazer uma média mesmo, né? De tudo. Aí eu vou saber o valor todo. Aí o que vai importar é esse último aqui, tá? Tá certo. Certo? Tá. Aí a gente vai criar uma forma de se calcular isso baseado, né? Logicamente, nos valores médios, do preço médio. Entendeu? Perfeito, entendi sim. Obrigado, professor. Imagina. Alguém mais tem dúvida, pessoal? Por isso a importância da estatística, tá? Ah lá, eu pondo para cima a estatística, né? Mas a estatística vai ser aplicada em vários lugares, ok? Nos cálculos que a gente tem, todos às vezes a gente vai ter que fazer média, a gente vai fazer uma moda para poder achar de fato o valor ali para a gente chegar numa estimativa mais ou menos daquilo que a gente tem, ok? Por isso que chama estatística, ok? Então, vamos para o quarto assunto, tá? Que é a avaliação de um empreendimento, né? Esse assunto, se não me engano, acho que é da unidade 12, tá? De aprendizagem. E ele fala, né, da importância que as empresas têm, porque muitas vezes, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Como que aquela empresa foi vendida por R$ 1 bilhão, né? Muitas vezes a gente se pergunta isso, né? Nossa, mas por quê? Aqui eu não vou explicar para vocês o valor disso, né? Porque o valor dele é a percepção, é um valor intangível, né? É o valor da percepção das pessoas sobre a empresa. Mas esse tópico, ele justamente descobre o valor dessa empresa no momento em que estamos, ou seja, no momento presente, e o que essa empresa pode trazer em benefícios futuros, né, diante daquilo que de fato ela pode valer no mercado, tá? Então aqui é mais uma avaliação, né, da empresa. Quando eu falo de um empreendimento, eu tô falando da empresa, tá? A avaliação da empresa diante das perspectivas que o mercado pode trazer a ela, ok? Então aqui só para vocês entenderem, eu coloquei algumas coisas interessantes para vocês entenderem de fato o que vai ser cobrado, tá? Deve-se entender o negócio e todas as influências internas e externas que podem refletir de alguma forma o valor ao longo do tempo. Então, não é tão fácil assim, né? Essa avaliação, ela, assim como tudo que a gente faz aqui, né, em análise de investimentos, são estimativas do que pode ser, tá? Não é de fato que vai ser, porque a gente não consegue prever o futuro, né? É aquela história da bolinha de cristal, né? Se a gente pudesse prever o que vai acontecer, a gente não precisaria fazer todos esses estudos que a gente está falando até agora, tá? Então, assim, como a gente não tem a bola de cristal, né? Acho que já estamos já nesse amadurecimento de saber que não existe perspectiva de futuro, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, a gente acaba usando algumas ferramentas para a gente ajudar a gente a entender os valores que a gente precisa de decisões que a gente precisa tomar, principalmente na parte financeira, tá? Então, diante disso, a gente entendendo o negócio e as influências que ele tem, a gente vai ver o potencial de crescimento que esse empreendimento pode ter, tá? E também, né, a viabilidade dos produtos e serviços que a empresa, né, faz no mercado, tá? Entendendo o que a sua marca vai gerar no mercado. Então, olha, percebam o quanto que esse cálculo é importante. É uma ideia de que, de fato, quanto que vale a empresa atualmente diante daquilo que ela pode gerar no futuro. Olha o tanto que é interessante, tá? Então, conhecer o valor da empresa significa descobrir o capital próprio. O que é o capital próprio? É o capital pertencente aos investidores, a quem investiu na empresa, através do dimensionamento dos fluxos de caixas operacionais futuros. O que é dimensionar? É mensurar, é entender,
trazer em números o que de fato é esse fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa, gente? Que já foi falado desde lá da primeira unidade de aprendizagem, né? Que é a nossa base, né, de finanças, tá? É o fluxo financeiro da empresa, de entradas e saídas de recursos financeiros. Então, o que é uma entrada de recurso financeiro? É quando a empresa recebe, de fato, um recurso, um dinheiro, tá? E a saída de recurso financeiro é quando a empresa, de fato, né, tem que pagar aquele recurso, ok? Então, na hora da gente projetar esse fluxo de caixa, a gente tem que considerar também a taxa mínima de atratividade. Lembrando lá do que a gente já falou na revisão do primeiro conteúdo, né? Da primeira prova. O que é a taxa mínima de atratividade? É a taxa que os investidores requerem da empresa. Então, se aquele investidor resolveu, né, investir na empresa X, quanto que ele quer de retorno? Então, essa é a taxa mínima que ele quer para continuar investindo. Por isso que é atratividade, tá? O risco que o negócio, né, pode ter são riscos que é possível de projetar, tá? Às vezes a gente tem riscos, como eu já comentei lá quando eu estava falando da estimativa de custos de projetos, que a gente não consegue estimar. Mas os riscos projetáveis a gente também precisa considerar quando a gente faz o dimensionamento do fluxo de caixa, viu? E também o qual é o horizonte de projeção, ou seja, por quanto tempo é possível eu dimensionar esse fluxo de caixa e projetar isso no futuro, tá? Então, aqui fala que o dimensionamento do fluxo de caixa ele é realizado com a somatória dos fluxos de caixas operacionais futuros em dois momentos. Médio prazo, que é o fluxo de caixa que a gente considera dos anos 1 até o ano 5. Tessia, por que que tudo em finanças a gente acaba fazendo do ano 1 ao ano 5? Porque para o universo de projeção, é o que a gente consegue máximo, é até 5 anos. Mais do que isso, acaba não, de fato, transmitindo a realidade que pode vir a ter. Então, já é uma estimativa. Se a gente começar a projetar com um tempo muito maior do que 5 anos, acaba não sendo tão perto da realidade. Então, por isso que a projeção acaba sendo de até 5 anos, tá? E o longo prazo, que é a perpetuidade, que é aquela ideia de que, se dentro dos 5 anos está crescendo, o quanto que se espera crescer anualmente, né, a partir do 6º ano, que essa empresa possa gerar, né, de crescimento para os investidores, ok? Eu cobrei em questões, né, de atividade avaliativa o cálculo disso. Na prova eu não vou cobrar, eu vou cobrar mais a teoria, tá? Então, o que é importante saber aqui? Como é feito essa avaliação, principalmente essa parte aqui do dimensionamento, tá? Que a gente vai usar sempre esses dois momentos, que é o médio prazo e o longo. Lembrando que o médio prazo vai ser a projeção de 1 a 5 anos desses fluxos de caixas operacionais, tá? E o longo prazo é baseado, né, no último fluxo de caixa, né, do ano 5. Projeta-se um crescimento X, geralmente, imagina-se para aquele setor a qual a empresa está atuando, uma projeção de crescimento diante dela. Então, usa-se essa projeção como sendo essa taxa aí de crescimento que a gente denomina que vai crescer ao longo dos anos, ou seja, na perpetuidade, né? Em infinito, ok? É importante entender que na hora que eu faço essa projeção de fluxo de caixa, eu já até falei com vocês, mas eu vou enfatizar isso, tá? Quando eu dimensiono esse fluxo de caixa, é importante saber que a empresa vai ter influências positivas e negativas no caixa. Como eu disse, o que é uma influência positiva? É quando entra dinheiro, recurso financeiro na empresa. O que é uma influência negativa? É quando sai recurso financeiro da empresa, ou seja, quando a empresa paga algo diante disso. A base para fazer fluxo de caixa, que eu já falei lá na outra revisão, é a demonstração de resultado do exercício que a gente tem
lá na contabilidade que vocês aprenderam lá no segundo semestre, tá? Ela que é a base para a gente dimensionar esse fluxo de caixa. Por quê? Porque é a partir da DRE, da demonstração de resultado, que eu consigo projetar o lucro da empresa. E o lucro nada mais é do que a possibilidade de crescimento da empresa. Então, nós aprendemos também, não sei se vocês se recordam, que o lucro contábil, ele não é lucro caixa, ele é lucro de competência. Por isso que muitas vezes a gente pega a demonstração de resultado do exercício, ajusta ela para que de fato tenha apenas as entradas e saídas de caixa. Ou seja, o que de fato entrou, a empresa recebeu de recurso financeiro, o que de fato a empresa gastou, que a empresa pagou pelos recursos financeiros da empresa. Então, a DRE, ela não projeta exatamente o que é. Por isso que a gente precisa ajustar a DRE para se gerar esse fluxo de caixa. Ok? Alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso daqui? Não? Então, continuemos. Vamos para o quinto tópico, que é o tópico das opções reais, tá? Esse tópico eu acho ele muito interessante, porque no Brasil a gente tem muito a utilização dessas opções no mercado, tá? O que é a opção, pessoal? É um contrato, nada mais do que um contrato. O que tem esse contrato? Geralmente o contrato tem duas partes, né? O contratado e o contratante, tá? O contratado é aquele que vai, né? Como diz já o nome, ele vai querer algo do contratante, ok? Então, o que acontece? Quando a gente faz a opção, o que é a opção? Ela dá o direito, presta atenção, o direito, não é a obrigação, tá? De comercializar, o que é comercializar? Vender uma quantidade fixa de um determinado ativo a um preço estabelecido ou antes de uma data determinada. Então, ou seja, é algo que está escrito assim: eu consigo vender o meu produto, 500, vamos supor, 500 toneladas desse produto lá em 2026, em abril de 2026, ao preço de cada tonelada R$ 1.000. Isso é uma opção real, tá? No mercado brasileiro, a gente usa muito as opções para as nossas commodities. E vocês sabem que o Brasil, ele é especialista, né, em produzir commodity, né? Então, a gente tem, nós somos muito fortes na produção de café, na produção de trigo, na produção de milho, né? Na produção de soja, tô esquecendo da soja, de açúcar, de ferro, de petróleo, até coloquei alguns exemplos aqui de gás natural. Então, as opções, elas dão a possibilidade tanto para o produtor, né, quanto para, né, quem está comercializando, já terem uma previsibilidade do mercado, tá? A gente sabe que para determinados produtos, né, para determinados commodities, a gente tem uma sazonalidade, né? Tem, por exemplo, o café, ela tem uma produção bianual, então tem um ano que a produção é forte, tem um ano que a produção não é tão forte. Então, a gente sabe que muitas vezes os produtores usam as opções para tentar, né, passar pelos momentos, né, na verdade, em que não há uma produção tão alta, mas que eles precisam continuar cuidando do café para que tenha no próximo período uma produção elevada, tá? Então, aqui a opção real ela tem essa possibilidade. Então, existem dois tipos de opções aqui, principais. A opção de compra, por isso que chama call. Call quer dizer chamada de compra. Quando a gente está, como se a gente estivesse realmente usando o telefone chamando. Eu quero comprar, não é assim que a gente faz? Então, call quer dizer isso, né? Que é uma opção de compra. O que quer dizer essa opção de compra? Ela dá direito de adquirir um ativo por um preço previamente combinado. Então, ou seja, ela dá o direito de adquirir. Por isso que é a opção de compra. Porque quem está
querendo comprar, quer comprar aquele preço. É aquela ideia, né? Ah, eu vou no supermercado, eu vou comprar um saco de arroz de 5 quilos até R$ 20. Mais do que isso, eu não vou comprar. É isso como se fosse uma opção de call, de compra, tá? Eu vou comprar até aquele valor. Então, é feito um contrato, e aí, logicamente, né, a parte a qual quer comprar, geralmente não são os produtores, né? São os comercializantes, né? São os que comercializam no mercado, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma empresa que vende soja, que exporta soja, né, para outros países. E aí eu quero que no ano que vem eu pague para os produtores, sei lá, eu não tenho nem ideia de quanto tá a soja, gente, não é meu campo aí de atuação, mas vamos supor que a saca da soja esteja, sei lá, R$ 300. Eu acho que não é só isso. Mas enfim, aí eu vou vender ela por esse valor, né? Desculpa, eu vou comprar ela por esse valor lá em 2025. Por quê? Porque eu fiz uma opção de compra. E aí os produtores têm que aceitaram, lembra que a opção tem um contratante e um contratado. Então, os produtores que aceitaram me entregar a soja ao valor que eu quero, eles fizeram esse contrato comigo e vão, né, honrar o compromisso. Como eu disse, é um direito, mas não uma obrigação. Então, se eu falar assim, não, eu não quero mais, porque, por exemplo, no mercado o valor está menor do que eu estabeleci. Vamos supor que está R$ 200 a soja. E eu falei que eu ia comprar por 300. Então, eu posso, né, pagar apenas o prêmio, ou seja, o valor do prêmio por eu não exercer a minha opção, tá? Então, como diz o contrato, é um direito, mas não uma obrigação, ok? E aí tem a opção de venda, que é o contrário, que aqui entra mais para os produtores, né? Que a gente fala que é o put, né? O que quer dizer put? Quer dizer realmente venda, vender, sair, né? E aqui é a venda, o direito de vender. Aí aqui é mais para os produtores, né? Como eu disse para vocês do produtor do café, se a produção, né, é bianual, vamos supor que a produção do próximo período seja ruim e ele quer vender a um preço que ele, né, vá cobrir os gastos dele, então ele faz um contrato de opção com uma empresa que compra, né, esse café, e aí ele acaba acordando entre ele um certo valor. Aí, como eu disse, é a mesma ideia. Se no mercado tiver um valor maior do que ele fez a opção, ele não precisa exercer a opção, desde que ele pague o prêmio por essa opção, que logicamente compense a ele não exercer, ok? Ficou claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem dúvida? Ficou claro. Ficou? Aqui acaba sendo um pouco teórico também, tá? Mas pode ser que eu coloque alguns preços, né? Ai, foi feita uma opção de compra, né? Um contrato de opção de compra para vender a R$ 300. Desculpa, de novo, ETS. Para comprar a R$ 300. Mas no mercado tá 200. O que é melhor? Ele exerce ou não a opção? Aí vocês vão ter que analisar. Lógico que ele não vai exercer a opção. É melhor ele comprar 200, né? E pagar pelo prêmio, tá? Se logicamente o prêmio, né, não for maior do que esse valor, ok? Aqui eu falei justamente isso, eu tinha esquecido desse slide. Aqui, ó, opção de compra, caso o mercado esteja com preço inferior ao contrato de opção, é melhor não exercer a opção e comprar a um valor menor. Caso o mercado esteja oferecendo a um preço superior ao contrato de opção, ele acaba exercendo, né, e garantindo o melhor preço. E a mesma coisa na opção de venda, né? É muito comum os produtores celebrarem esse tipo de opção, pois garante a venda da sua colheita por um valor já determinado. Porém, se o mercado estiver oferecendo um valor mais interessante, ou seja, maior do que a opção, não compensa ele exercer a opção de venda, ok? Que é justamente o que eu acabei de explicar. Vamos para o penúltimo assunto, que é o sexto, né? Que é o estudo de financiamento. A gente sabe, pessoal, que quando a empresa vai fazer um tipo de investimento, muitas vezes ela não tem recursos, o valor total de recursos para que ela faça esse investimento, tá?
E aí, o que ela acaba fazendo? Ela vai até o mercado, né, pedir recursos de terceiros. O que é recurso de terceiros? Vai até um banco comercial pedir um empréstimo, pedir um financiamento, ou vai até o BNDES, que muitas vezes é intermediado por bancos, né, para fazer uma linha de crédito que ele se encaixe. Então, muitas vezes é usado, né, linhas de créditos no mercado para poder te fazer um tipo de investimento. Então, é importante avaliar, dentre as alternativas que existem, aquela que tem um juro menor e que vai compensar para ela fazer, né, esse investimento, levando em consideração o valor que ela vai pedir emprestado no mercado, tá? É justamente isso que eu falei aqui nesses 3 tópicos, mas eu vou ler aqui para que vocês, né, reforcem aquilo que eu acabei de dizer. Então, para se investir, muitas vezes as empresas não possuem recursos próprios e, portanto, precisam buscar no mercado recursos de terceiros, ou seja, financiamentos advindos de instituições que fazem, né, essa concessão, tá? O governo, ela disponibiliza para as empresas algumas linhas de financiamento, e essas linhas, lógico, né, que é para máquinas e equipamentos, tá? Essas linhas têm juros menores. É muito comum, né, as empresas usarem o Finame, que é uma linha de crédito que a gente tem lá do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tá? Então, neste caso, é importante avaliar tanto o valor financiado, como também o valor da prestação, verificando se é possível efetuar ou não o financiamento. Então, aqui é muito importante, né, que a gente olhe justamente isso. Se vai financiar, o quanto vai pagar e também o valor da prestação, porque é preciso ver a viabilidade da empresa de pagar mensalmente esse valor. Então, não é só o valor que a gente precisa considerar financiado, que vai ser de fato o valor total, mas sim o valor da prestação, para ver se de fato a empresa vai ter recursos para poder pagar, tá? E aí a gente acaba batendo muito nessa tecla, né? Que o valor que vai ser usado para fazer os investimentos, né? Eles precisam ser feitos quando escolhido fazer por empréstimo ou por financiamento. É preciso a gente avaliar esse valor da prestação para ver se o juro que está sendo cobrado compensa ou não para a empresa, tá? É isso que eu coloquei aqui. Para calcular o valor da prestação, deve-se primeiramente considerar os juros do período de carência. Isso aqui é interessante que eu esqueci de falar, mas que eu já vou explicar para vocês. Caso haja. Então, se tiver período de carência, porque às vezes faz um financiamento e aí a empresa fica um tempo sem pagar e começa a pagar, por exemplo, você pode começar a pagar daqui 90 dias. Então, ou seja, os 2 primeiros meses é o período de carência, só ao terceiro mês que ele vai começar. Então, aí eu preciso considerar os juros desse período de carência e depois acrescentar no valor principal esses juros. Então, vamos supor que a empresa cobre, né, um juro, vai ser cobrado da empresa um juro de 10%. Se são 2 meses, né, se for 10% a 2 meses é muito, né? Vamos supor que seja 1%. Então, 1% no primeiro mês, 1% no segundo mês. Eu preciso aplicar sobre o valor que vai ser pago. Para aí eu descobrir o valor da prestação, tá? Então, eu tenho que embutir no valor do principal, que é o valor que vai ser financiado, esse período de carência. E depois aplicar a fórmula da prestação, tá? E qual que é a fórmula da prestação? É o valor que vai ser financiado multiplicado por uma divisão, né? Que é o juro, mais o juro de novo e o período que vai ser pago, tá? As prestações. Dividido por mais o juro, elevado também pelo valor dos períodos das prestações que vão ser pagas, menos 1, tá? Lembrando aqui que o principal tem que ter acrescido do período de carência, tá? Eu vou fazer um cálculo aqui com vocês simples, para vocês entenderem, porque às vezes fica nessa explicação toda, fala, nossa, mas que trem difícil de entender, e não é. É muito fácil. Então, vamos supor que a empresa deseja financiar um equipamento, tá?
E aí ela vai utilizar o Finame, que é aquele que eu acabei de falar para vocês, que é uma linha de crédito que o governo tem e que, né, disponibiliza para as empresas que querem comprar máquinas e equipamentos pelo BNDES, tá? Vamos supor que essa máquina não precisa ser o valor todo, mas que o valor de 200 mil é o valor que a empresa precisa financiar, que ela não tem recurso, tá? E aí, ó, vai ter 2 meses de carência, ou seja, ela vai começar a pagar só no terceiro mês, tá? E ela vai pagar essa máquina em 60 parcelas mensais. Então, ou seja, o primeiro e o segundo mês não tem pagamento. A gente chama de carência. Então, esse é o período de carência, tá? E a partir. Peraí que eu vou escrever carência aqui. Carência. E aí, a partir do terceiro mês, até, logicamente, o mês 62, né? Ele vai pagar as 60 parcelas. Então, do terceiro mês ao mês de número 62, ele vai pagar as parcelas, tá? Vocês entenderam por quê, né? Porque isso aqui vai dar 60 parcelas, ok? Certo? Vai dar 60 parcelas. Então, o que que eu preciso fazer? Considerando que o juro é 0,52 ao mês, o que que eu preciso fazer? Primeiramente, aplicar o juro de carência, porque tem carência, né? Então, o que que eu pego? Eu pego os 200 mil, que é o valor que vai ser financiado, e multiplico pelo juro do período de carência, que são os 2 meses, e o juro que é 0,52, né? 0,52% é 0,52% é 0,52 dividido por 100, tá? Dividido por 100. 0,52 dividido por 100 vai dar justamente 0,052. Por que que coloco 1? Porque 1 é o inteiro do 200 que eu preciso multiplicar e acrescentar o juro. Então, eu posso também multiplicar por 0,052 elevado a 2 e depois somar os 200. Também posso fazer isso. Mas se eu uso o número 1, né, somado ao juro, eu já acho o valor que vai ser o financiado dos 60 meses, ok? Então, esse valor é o valor que eu vou pôr na fórmula que eu tinha passado para vocês anteriormente, ó, que tá aqui embaixo, ó, que é o principal, ó, tá? Então, aí a gente põe o juro, 0,052, ó, ele aqui. 1 mais o juro de novo, ó, tá vendo? 60, que são as parcelas. E aqui a mesma coisa, ó, 1 mais o juro, ó, 60, que são as parcelas. Ok? Fazendo o cálculo, né, a gente vai chegar no valor da parcela. Então, para comprar essa máquina, a partir do terceiro mês, então lá no terceiro mês, a empresa vai pagar R$ 3.929,47 de parcela até lá no 62º mês, ok? Ficou claro? Ficou. Ficou? Tem, eu acho que eu não lembro direitinho, mas eu acho que eu coloquei uma questão dessa na atividade avaliativa 4, bem parecida, tá? E aqui, para terminar, nosso último assunto é o impacto da inflação sobre os projetos, né? Então, assim, a inflação, dependendo do valor dela, ela acaba impactando, principalmente, né, nas decisões de investimento de longo prazo, tá, gente? Então, essa inflação aqui, ela acaba sendo o indicador de risco, mas para decisões de longo prazo. Isso aqui eu queria que vocês lembrassem muito, tá? Porque, ultimamente, como a nossa inflação, até às vezes vocês falam assim, a professora está falando isso, mas a gente não está sentindo no bolso. Mas a inflação, ela não está nos patamares que a gente tinha antigamente, né? Então, ela não é um indicador, né, de investimentos de curto prazo.
mas para longo prazo eu preciso considerar, tá? Então, por quê? Porque muitas vezes, né, esse valor é preciso ser aplicado, porque vai mudar o valor de fato do que vai ser pago, né? Então, é importante a gente aplicar a inflação, tá? Então, aqui até eu escrevi uma coisa muito importante para que vocês lembrem. Quando há aumento da inflação, então, quando tem aumento da inflação, o que acontece no mercado? As taxas de juros dos empréstimos e financiamento, elas aumentam. E por que elas aumentam, gente? Porque se tem alta inflação, a tendência é que as pessoas precisem de mais dinheiro. Se elas precisam de mais dinheiro, os financiadores, né, que são as instituições responsáveis por conceder os empréstimos, elas precisam se garantir. Então, eles se garantem como? Aumentando a taxa de juro, para que só realmente quem vai pagar, né, quem tem condição de pagar, que vai de fato pegar esse empréstimo, esse financiamento, tá? E aí, o que acontece muito quando tem alta inflação? Diminui o consumo, né? Isso é notável, mas principalmente de produtos não essenciais. O que é produto não essencial? Produto que você não precisa para sobreviver, tá? Principalmente produtos de vestuário, eletroeletrônico, né? Enfim, todos esses produtos que não são essenciais, tá? O que é essencial? É comida, higiene e limpeza, tá? Que é o que a gente sabe que tá, né? Os principais produtos ali da cesta básica, né? São aqueles que eu uso, né, para essa essencialidade. Então, quando há inflação, há isso. Há um aumento da taxa de juro, né, praticada no mercado, e há uma diminuição do consumo de produtos. Então, deve-se incluir a taxa de inflação sobre a taxa de desconto a ser praticada na avaliação dos fluxos de caixa gerados pelo projeto. Então, para a gente avaliar o investimento de longo prazo, essa inflação precisa ser colocada na taxa mínima de atratividade, né, no nosso I, tá? Para que a gente possa, de fato, avaliar os fluxos de caixas que a gente vai, né, ter dos diversos investimentos que vão ser analisados, tá? Então, ao se avaliar os investimentos, deve-se utilizar o valor presente. Sempre a gente utiliza, né? A fim de colocar todos os investimentos em uma mesma data. Assim, é possível analisar os diversos tipos de projetos de investimento. Então, tudo que a gente está falando aqui nada mais é do que pegar a taxa de desconto, aplicar a taxa de inflação sobre essa taxa de desconto e projetar os fluxos de caixa utilizando dessa taxa, tá? Mas trazendo-os a valor presente para que a gente possa, de fato, avaliar o projeto, tá? Então, o cálculo do efeito da inflação sobre a taxa de juros praticada no mercado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o I, que é a nossa taxa de desconto, e a F, que é a taxa de inflação. Então, a gente vai multiplicar, né? 1 mais a taxa de desconto vezes 1 mais a taxa de inflação. E aí, a gente vai achar a nossa taxa já ajustada pela inflação, que a gente vai chamar de IF, ok? Que é a taxa de desconto ajustada pela inflação, tá? E desse valor, a gente vai achar o valor presente, que a gente já fazia antes, que é pegar o valor presente, né? E aplicar essa taxa para que a gente possa achar de fato o valor do projeto de investimento, ok? Vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar mais claro o que eu estou falando, tá? Então, vamos supor uma empresa que tenha que comprar uma máquina. Após 2 anos, no valor de 300 mil reais. Então, ela quer comprar uma máquina, mas ela quer comprar essa máquina daqui 2 anos ainda, tá? Então, ela quer fazer um investimento, mas é um investimento que ela vai fazer mais para frente, tá? Quanto ela precisa poupar anualmente, considerando a taxa de aplicação financeira de 12% ao ano e uma taxa de inflação de correção anual de 6,4% ao ano? Então, eu quero saber quanto ela tem que poupar anualmente. Então, nesse caso, eu quero saber o valor que ela vai poupar no primeiro e no segundo ano,
para que ela tenha, na verdade, né, os 300 mil quando ela quiser comprar a máquina, quando chegar lá no segundo ano, ok? Então, nesse caso aqui, primeiro a gente faz o quê? A gente projeta o valor, como eu falei lá anteriormente, ó. Eu pego o valor presente e projeto ele, para eu saber o quanto que de fato é esses 300 mil daqui 2 anos, tá? Então, 300 mil, eu vou multiplicar por 1 mais a taxa de inflação, ok? Ó, a taxa de inflação elevado a 2. Então, ou seja, eu estou achando o valor futuro, ou seja, eu tenho que ter 339.628,80 dada a taxa de inflação daqui 2 anos, tá? E aí eu preciso descobrir qual que é esse valor hoje. Então, eu vou pegar essa fórmula aqui, que vai ser o valor futuro, que a gente acabou de calcular, multiplicado pela taxa, que é 0,12, dividido por 1,12 elevado a 2, menos 1. Então, primeiro a gente eleva, né? Tira 1, depois 0,12 divide pelo esse valor que a gente achou, e depois multiplica por 339. Então, anualmente, a empresa precisa poupar 160 mil para que ela possa, né, ter, ao final dos 2 anos, 339 mil. Ok? Ficou claro? Eu acabei. Professora, Pode falar. eu fiquei meio perdido quando na parte de ajustar a taxa da inflação com a taxa de atratividade, o Você IF. fala nesse último agora? No primeiro slide, o IF seria. Quando que eu vou usar o IF? Ah, o IF, quando Isso. que você vai usar? E Quando você for usar o valor presente, entendeu? Quando você for fazer o valor presente. Por exemplo, você precisa avaliar o investimento. Entendi agora o que você ficou em dúvida. Porque o exemplo não foi de valor presente, foi de valor anual, e eu acabei falando, né, só que eu ajustei antes o F, depois eu ajustei pela taxa que eu descontei ela para achar o valor anual, né? isso, essa dúvida estava tendo, eu fiquei até no material, inclusive tá da mesma forma, assim. Aí eu falei, mas quando que eu uso uma e quando que eu uso a outra? É assim, depende da pergunta, tá, Vitor Hugo? Se ele perguntar quanto que eu preciso poupar para que eu tenha no futuro um valor, ele quer saber o valor anual. Aí eu vou usar como se fosse aquele valor da prestação. Então, primeiro aí eu tenho que fazer o quê? Como eu fiz agora. Eu ajusto o valor que eu quero ter daqui 2 anos, ou seja, eu pego os 300 e ajusto com a taxa da inflação só. E aí eu descubro o valor, né, que eu quero ter daqui 2 anos, só ajustado pela inflação. E aí eu aplico a fórmula do valor anual sobre ele, né? Então eu pego esse valor que é o valor futuro e divido pela taxa de desconto, que é a taxa mínima de atratividade, né? Na verdade, não é a taxa mínima de atratividade, mas é a taxa que vai ser cobrada da empresa pelo empréstimo que ela tá, pelo quanto ela quer poupar, né? Que é os 12%, tá? Agora, se fosse o valor presente, por exemplo, se perguntasse o seguinte: a empresa quer fazer um investimento daqui 5 anos e esse investimento espera-se que seja de R$ 1 milhão. Quanto que ela precisa ter hoje para que ela tenha esse investimento? Aí eu não preciso ajustar ele como eu fiz para achar o valor da prestação. Eu preciso saber só o valor presente. Então, aí o que que eu faço? Eu vou pegar só a taxa, no caso aqui do exemplo, 1,12, multiplico pelo 1,064, que é a taxa da inflação, e acho uma taxa única, que é a taxa já ajustada pela inflação, tá? E aí, dessa taxa, eu uso lá para trazer valor presente. Então, eu pego os 300, tô supondo um valor, né? 1 milhão, né? Que foi o valor que eu dei, né? 1 milhão, divido por essa taxa que eu encontrei, elevado ao tanto de período que eu quero, né? Vamos supor que eu quero ter daqui 5 anos, como eu falei. Então, eu pego essa taxa que eu achei
e divido o valor de 1 milhão por essa taxa para eu ter hoje. Entendeu? Sim ou não? Não, entendi, sim, entendi. É porque é a Uma forma de uma perguntar, coisa é fazer Vitor. é o valor presente, mas ela falou 1 milhão hoje. Isso. É. A Então, outra é ele ser claro que ele já está falando que daqui 2 anos ela vai investir. Quanto que ela precisa guardar? isso, anualmente. Você Anualmente. percebeu a diferença? Um quer saber a prestação, quer saber o valor de cada ano. O outro quer saber o valor hoje. Aí, quando for o valor hoje, eu ajusto primeiro a taxa e uso ela. Quando eu quero saber o valor da prestação, eu ajusto o valor só pela inflação, o valor do principal, né? Pela inflação, e depois uso só a taxa do caso do que vai ser cobrada, né? Que ela. A taxa mínima de atratividade, vamos usar esse nome. Que vai ser usada para que eu tenha desse valor, ok? Muito obrigado, entendi sim. Imagina, de nada. Professora, Pessoal, desculpa, pode falar, rapidinho. Samira. Continuando a pergunta que ele fez, a diferença que a gente vai fazer é só da taxa, né? A fórmula se manteria o mesmo, só mudaria da Não, taxa. aí fica tranquila, Samira, que aí no caso, quando eu for nesse exercício, eu coloco as fórmulas para vocês. Então, se eu, por exemplo, falar assim, ó, você vai calcular esse valor anual, como eu dei o exemplo, eu vou pôr só a fórmula do valor anual para você. Então, eu já vou estar escrito, vai estar lá. Agora, eu quero saber o valor presente. Eu vou pôr a fórmula do valor presente e vou colocar esse ajuste que eu coloquei da fórmula da taxa de desconto com a taxa de inflação, tá? Então, Deixa eu ver se eu tenho algum outro um exercício do valor presente aqui. Peraí só um minutinho, deixa eu achar aqui. Acho que eu tenho para eu mostrar para vocês. Acho que deixa eu ver aqui. Acho que eu não tenho ele no. Se eu tenho ele em Word, porque em coisa eu não tenho. Aqui, deixa eu pegar a atividade avaliativa 4. Esse é o trimestre de 2023. Deixa eu ver se eu abro ela aqui. Deixa eu ver se aqui. Período de carência. Gente, eu tô procurando aqui para ver se eu acho, tá? Um exemplo para que eu possa mostrar para vocês. Tirando uma empresa que está de investimento. Criar um novo veículo para a empresa ter a mesma no mercado de empresa tem duas opções. Veículo comprar veículo parcelado com pagamento mensal. Nova de 500 paga. Comprar veículo parcelado com pagamento mensal. Será fixa de 8.000. A taxa de praticada no mercado é 1,45 cada. A gente vai demonstrar dessa taxa que aplica a minha opção. Eu tenho uma questão que foi, acho que da atividade avaliativa 4, que ela justamente ela fez esse ajuste. Primeiro da taxa e depois fez o valor do o valor presente. Pera aí. Deixa eu pegar o meu coisa aqui para ver um negócio. Ah, tá. O que é a diferença das duas formas, só para vocês entenderem? Acho que fica mais fácil, né? A ideia é a seguinte: quando eu tenho algo que eu quero no futuro, é valor futuro. Quando eu quero algo que eu quero no presente, é valor presente. Então, o que vai mudar é a forma a qual a prestação vai estar, entendeu? Desculpa, a fórmula. Nossa, eu tô falando que hoje eu não tô bem. É a forma como a qual eu quero fazer a minha decisão. Então,
sempre eu me baseio, né, naquilo que eu quero saber. Então, nesse caso desse exercício, né, que eu dei para vocês, eu queria saber algo que vinha acontecer no futuro. Então, por isso que eu fiz só o ajuste pela inflação, tá? E o outro não. Então, assim, eu não tenho nenhum exercício aqui que eu possa mostrar para vocês que vocês vão entender porque tá meio bagunçado. Então, acho que não vai ficar tão claro. Mas fiquem tranquilos que na prova, se caso vir a perguntar alguma coisa, a própria fórmula vai estar discriminada, tá? Até porque eu não vou cobrar de vocês, né, decorarem essa fórmula, porque na verdade é uma fórmula que precisa de ser decorada. E aí eu discrimino o que eu quero, tá? Mas o mais importante que vocês entendam é que a forma de se cobrar é diferente, né? Às vezes eu posso cobrar assim, eu tenho duas decisões, eu quero comprar parcelado ou eu quero comprar à vista. Qual que das duas é melhor? Então você sabe que as duas eu tenho que pôr a valor presente. Se eu tenho que pôr as duas a valor presente, a taxa vai ser ajustada primeira para a inflação, porque não tem por que eu colocar o valor para o futuro se eu quero trazer ele a valor presente. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, a ideia do exercício vai estar sendo proposta pelo exercício e já vai estar induzindo vocês a fazerem a forma como tem que ser, tá? Então, fiquem tranquilos nesse sentido, ok? Certo? Fica tranquila quanto a isso, tá, Samira? Vitor Ok. Hugo, tem mais alguma dúvida? Ficou claro? Quer perguntar alguma outra coisa? Não, professor, acho que eu entendi. Ficou legal essa explicação aí. Tá. Quem não estava aqui no começo, eu peço desculpas, tá? Hoje eu não tô num dia tão bom. Eu tô um pouquinho meio cabeça esquisita, enfim. Mas eu fiz o máximo que eu pude para ajudar vocês para a prova, tá? A minha intenção é essa, que vocês, né, saiam bem. Eu não gosto que vocês não vão bem, mas assim, eu vou colocar esse resumo para vocês lá no AVA, essa apresentação, e eu tenho que esperar o Teams gerar a gravação para mim. E aí eu baixo essa gravação e coloco no YouTube, tá bom? Mas é possível, a partir do momento que a gravação está disponibilizada, vocês também podem entrar aqui para ouvir a gravação sem problema nenhum e assistir, tá? Mas aí eu dependo do Teams, né, gerar essa gravação. Não demora muito, não. Geralmente 1 hora, mais ou menos, eles já disponibilizam, tá? E assim que eles disponibilizarem, eu já coloco para vocês lá no mural de avisos a gravação dessa aula, tá? Eu queria agradecer vocês que assistiram e desejar para vocês de verdade uma boa prova, que vocês possam, né, conseguir se sair bem, mas que também vocês possam, que para mim o mais importante é isso, que vocês entendam o conteúdo e possam aplicar esse conteúdo de alguma forma em algum momento aí da vida profissional de vocês, tá bom? É isso. Obrigada, viu, gente? Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Obrigada a professora. você. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.